Bem-vindos ao canal Cerveja Fácil. E você viu aí no título, English Lager. Essa gente inventa cada coisa. Que isso? É uma Carlsberg? Não, não é uma Carlsberg. Carlsberg nem é da Inglaterra, Carlsberg. Enfim. Algumas pessoas me perguntam, Pedro, de onde você tira essas ideias para fazer receita? Pô, você tá fazendo receita toda semana, esse book, de onde você tira essas ideias? Eu tiro de vários lugares. Várias inspirações. De conversa com a galera, de perguntas, de comentários, sugestões, mas também de acompanhar outros canais, e principalmente os canais lá de fora. Nada contra os canais daqui, acompanho também, mas eu acompanho lá fora para pegar novas tendências, coisas que estão pipocando por aí, estilos ou misturas que a galera tem feito. E eu acompanho um canal em inglês que se chama Craft Beer Channel. É bem legal, faz muitos anos que eu acompanho. Algumas receitas e ideias que vieram aqui para o canal foram inspiradas em algumas cervejas que o cara tomou, que ele explicou, ele fez. Ele não produz tantas cervejas assim, mas ele acompanha muito a cena inglesa, mas a cena inglesa moderna, ou seja, tem as novidades, né? Tem muita New England, tem muita coisa. E daí, ele postou um vídeo no começo de janeiro que chamava Big Trends in Brewers em 2021. A gente começa em inglês e termina, né? Enfim. Ele estava falando de tendências ou coisas que podem, né, ser interessantes para 2021, coisas que podem bombar. Daí ele falou de algumas cervejarias e daí ele falou uma coisa ali que me chamou a atenção. Ele falou de uma cervejaria que chama Utopian Brewing, né? Cervejaria Utopia. E a cerveja chama 10 Degrees Czechia Style Session Lager. 10 degrees seria 10 plato, né? Enfim, na República Tcheca eles medem, eles classificam as cervejas pelo grau plato da sua OG. Quanto que tem de OG, e daí você tem impostos diferentes, você tem várias coisas diferentes. Mas aí ele estava falando que essa cervejaria, ela fez uma Czech Lager, uma Bohemian Pilsner, mas eles foram bem autorais na brincadeira. Eles usaram só ingredientes ingleses para fazer uma Czech Lager. E eu fiquei encafifado com essa ideia. Eu falei, porra, daí provavelmente os caras usaram Marisotter, usaram lúpulos ingleses, levedura inglesa, tal. A gente está acostumado a utilizar esses elementos ingleses, estilos ingleses, numa stout, numa bitter principalmente, numa SB e numa red ale, tal. E eu fiquei pensando assim, cara, o que daria se a gente pegasse uma puta receita de uma bitter, uma special bitter, e fizesse ela como lager? Até numas conversas lá com o Dota, lá da Conservap, depois que a gente gravou aquele vídeo de desafio, ele produzindo nos equipamentos caríssimos dele, que custam R$3.000, e eu produzindo no kit cerveja fácil 5 litros, que custa 300, ele meio que ficou falando isso, pô, essa receita, que era uma British Golden Ale, ia ficar muito legal se fizesse ela como lager. E daí juntou essas duas ideias e eu falei, bora, vou fazer. Então a ideia desse vídeo é caprichar numa receita e tratar ela com lager e ver o que sai disso, se tem algo interessante para mostrar, se o lúpulo e principalmente o malte inglês se sobressai bastante quando você utiliza uma levedura lager. Então é mais ou menos isso, é brisa, porque enfim, o canal é Cerveja Fácil, a gente gosta de fazer receitas simples, baratinhas, mas a gente precisa também explorar o nosso paladar, explorar ideias novas para a gente continuar tendo tesão de gravar sempre aqui. Ah, mas e essa receita do e-book? Você vai ficar lançando receita nova e não vai fazer todas do e-book? A gente vai fazer todas do e-book, mas eu preciso também, né, de inventar umas modas aí pra gente ter mais ânimo ainda de trazer esse conteúdo pra você. Então bora pra cozinha, pegar os detalhes dessa receita, e eu tô correndo aqui, enrolando e correndo ao mesmo tempo, porque eu quero mostrar ela no copo que vocês vão ficar de boca aberta. Bora! Peraí, vamos tomar um chazinho com o copo Gluck aqui? O bom é que eu vou tomando e
vou gravando e não esquenta. E no final da gravação ainda tem chá geladinho. Mas vamos pro que interessa. Cara, nossa, que receita caprichosa, hein? Nossa, fazia tempo que eu queria fazer algo bem inglês. Então vamos lá. A gente vai ter como base um dos maltes mais fodas do mundo. Dos maltes mais renomados. Dos maltes mais cobiçados e caros. Que é o malte Marisotta, tá? Eu vou usar, ele tem algumas especificações, né? Tem um Marisotta clássico, daí tem um Extra Pale e tal, vai mudando conforme a temperatura de secagem do Marisotta. Quanto maior a cor, tal, o EBC, mais sabor, mais pegada ele vai trazer. E daí também para complementar, 60 gramas de malte Crystal Dark, é um malte cristal mais escuro. Eu posso usar um pouco menos, só para dar uma complementada, ajuste de cor, chegar naquele dourado maravilhoso. Na verdade, assim, o nome se refere à cevada, o tipo de cevada, é uma cevada de inverno, que é só lá na Inglaterra que dá certo essa parada aí. Não dá pra ter Marisotta em outro lugar, não. Então, é um malte cobiçado, porque também ele vai trazer notas abiscoitadas, tostadinhas, um negócio que é absurdo. Em tese, ele é um malte pale ale, só que ele é cultivado no inverno, isso traz características e tal, e ele geneticamente é diferente das cevadas comuns, enfim, é muito foda. Cara, você percebe que ele é bem insubstituível quando você tá fazendo a mostura, aquele aroma maravilhoso de nozes, biscoito, assim, que você fala, caralho, mano, essa receita vai ficar foda. E daí eu faço a mostura a 69 graus. Fazer uma mostura bem a pegada inglesa, vai? Ou seja, para reter corpo, para ter um residual foda. Então eu acho que nessa linha vai ser interessante. E ajuda até a valorizar o malte, para você ter um residual bacana. Lavagem com o nosso cesto de inox aí da Two Brew, facinho, só levantar. Mas eu fui nas canequinhas mesmo e bora parar de enrolar, né? A fervura, aqui eu vou usar só lúpulo inglês, né? Vou usar o Fuggles. Daí eu vou fazer duas adições, tanto de amargor e aroma, pouquinho, né? São 20 gramas de Fuggles a 60 minutos e 30 gramas de Fuggles a 10 minutos. Então a gente está falando de 25 IBUs, tá? Não é para ser tão bitter assim, mas tá razoável, né? A fermentação, daí eu vou usar uma levedura lager. Assim, eu fiquei pensando de utilizar um fermento ale inglês, um S04 ou de outros laboratórios, né? Mas daí iam começar a me questionar se era uma lager mesmo, por mais que eu fosse fermentar a 10 graus. Daí eu peguei o S23, um fermentinho de origem europeia, então já tá ali do lado. Ele é relativamente neutro, tem um toque frutadinho, mas depende de como que você vai trabalhar ele. Eu trabalhei da seguinte forma: hidratei, fiz um starterzinho de 1 litro para essa bichinha, deixei rodando lá, não sei o que, até o dia seguinte, quando o meu mosto tava em 10 graus. Eu vou começar mais na manha possível, para ficar mais limpo possível, tá? Então comecei a fermentação em 10 graus. Claro, quando eu joguei a levedura, dei uma aerada com a bombinha da Xiaomi. Nossa, a gente vai juntando essa tecnologia, vai ficando foda. Enfim, uma bomba de aquário que também serviria para o mesmo propósito. E daí a fermentação foi o seguinte, cara. 10 graus, né, por 7 dias. 12 graus, né, só subiu um pouquinho por 3 dias. Esse é mais ou menos o esquema de fermentação. Normalmente eu faria diferente. Começaria em 12, 13 e depois de 5 dias eu iria subindo. Mas eu peguei uma dica do Alexandre Basso, lá da Bamberg. Ele sempre faz umas lives lá no Facebook e no Instagram, falando sobre as receitas deles, as tradicionais, as sazonais cervejas, né, que eles produzem lá na Bamberg, em Votorantim. E ele estava respondendo uma galera lá, e ele falou, cara, a gente aqui não faz descanso de acetil nem nada, a gente só fermenta na temperatura de lager, bonitinho, a gente toma todo cuidado com pitch rate, com a aeração do mosto e tal. E não tem problema de acetil, nem fico subindo a temperatura, eu seto ela e fermenta tudo. Quando termina a fermentação tá tudo limpo, bonito. Eu falei, beleza,
Vou fazer isso, quer dizer, mais ou menos, né? Ainda subi para 12 graus, tá bom? E depois deixei 7 dias a 2 graus para dar aquela clarificada. Fiz aquela adição maravilhosa de gelatina para clarificar bem o que eu queria. Queria uma English Lager altamente potável, certo? É justo, não é? Então, bora pro copo descobrir o que eu fiz. Será que eu fiz uma Czech Lager ou eu fiz uma English Lager? Qual será que vai ser o resultado de usar Marisotter numa receita de Lager? Bora pro copo. Está aqui. Meu Deus, que coisa linda, velho. Um dourado intenso, ó, bonitão. Bem translúcida, bonita pra caramba. Nossa senhora. Então vamos pro que interessa. Vamos ver o que a gente fez aqui. Nossa, tem um aroma maltadinho gostosíssimo, velho. Nossa, Marisotter é muito foda esse malte, cara. Um pouco abiscoitado, um pouco de casca de pão, mas bem limpo na questão de lúpulo. É mais no sabor, né? Mas assim, o malte tá subindo, tá bem equilibrado, bem gostoso, não tá estourado. Então... Cara, ela tem um leve adocicado pelo uso desse malte. Um pouco de biscoito. Ela tem o residual até. Achei até interessante ela ter um residual adocicado. Eu acho que até poderia ter subido a lupulagem. Dá pra sentir um leve sabor frutado do S23. Que acho que combina, né? Afinal, é uma English Lager, mas não tá fora, assim. Mas parece... Tá no mesmo nível que se eu tivesse fermentado com S04 bem baixinho, bem baixinho. A drinkability disso é absurda. Maltadinha. A drinkability seria melhor ainda se tivesse com mais amargor. Eu achei que aqui pendeu pro lado do malte e tal. Eu queria valorizar, não queria estourar muito o lúpulo, os IBUs da receita, mas... eu acho que poderia até subir. Imagina isso aqui com dry hopping de Fuggles. Porra, aí seria uma English Hop Lager. Vamos ficar inventando as paradas. Isso que dá tesão de a gente fazer cerveja toda semana. Porque é novidade, a gente brinca, a gente testa. E cara, puta, esse malte não tem... Cara, tem alguns hacks para você chegar nesse perfil de forma mais econômica. Mas cara, é muito bom. Ela começou com AOG de 1050, FG de 1010, então ela tem 5.3 de álcool, 25 IBUs. Eu acho que daria para trabalhar com 35 IBU, aquela lupulagem mais intensa, como uma Bohemian Pilsner. Aqui tem uma certa semelhança com Bohemian Pilsner, de fato, a questão do malte, do adocicado, mas faltou subir um pouco mais a lupulagem e ter alguma coisa floral, mas daria para chegar numa Bohemian Pilsner com Marisotter. É algo que eu via em algumas receitas de alguns sites de revistas americanas lá. Os caras fazendo umas receitas de Helles, umas receitas de Bohemian Pilsner e usando Marisotter. Eu falei, esse gringo aí, o que esse gringo tá falando bosta? Que história é essa? Cara, agora encaixou, agora eu entendi. Porque, porra, você quer aquele perfil maltado da hora de uma Bohemian? Tem vários caminhos para chegar nisso. Mas tem que ser o floor malted, não sei o que, um pilsen. Cara, tem vários caminhos para chegar no perfil sensorial, inclusive utilizando maltes ingleses. O que importa é o copo, não é? O copo é o grande juiz da sua cerveja. Cara, gostei. Comenta aí que outros estilos, misturas e bagunças, não sendo sour, que você gostaria de que a gente experimentasse, testasse e brincasse. Porque isso aguça a nossa curiosidade cervejeira, a gente quer fazer coisas cada vez diferentes, tal. Isso é bem legal. E comenta aí qual que foi a sua mistura de estilos e escolas mais maluca que você fez. Falar em estilos e escolas, cara, quer aprender mais sobre desenvolvimento de receita para você encaixar as coisas que você tem aprendido aqui no canal e as coisas que você tem estudado de uma vez só, de uma paulada ali para você começar a desenvolver receitas autorais e já saber o que esperar de cada estilo, de cada receita? Vão lá em cervejafácil.com,
porque a gente tem o nosso curso de desenvolvimento de receitas. Pô, 3 horas de duração esse curso. A gente vai mostrar tudo para você começar a entender dos insumos, começar a explorar sensorialmente, você começar a aplicar em algumas receitas. A gente vai ensinar você a mexer em software e tal, mas a gente vai ensinar o geral, daí qualquer software que você vai utilizar, você vai poder mexer e saber o que você está fazendo e tal. E desenvolvendo as suas primeiras receitas, a gente monta uma receita do zero ali, no passo a passo, a gente faz a abraçagem e depois eu dou as dicas de como ir ajustando isso para melhorar cada vez mais as suas braçagens, o seu laboratório maluco de cervejas, que cada semana é uma moda diferente. Mas é por isso que a gente adora tanto esse hobby. É isso, English Lager. É isso, tá, daqui a pouco vira estilo. Os ingleses estão fazendo, eu só tô copiando, não tô inventando nada. Então, se eles começaram, tem espaço. Beleza? É isso. Um abraço e boas brejas. Hoje é sexta mesmo, vou virar.